Na tarde de 12 de junho do ano 2000, 60 milhões de brasileiros assistiram ao vivo pela TV a um dos mais dramáticos episódios já ocorridos e documentados no Rio de Janeiro. O sequestro do ônibus 174 no Jardim Botânico, zona sul da cidade. Durante 4 horas, Sandro do Nascimento, o Mancha, de 23 anos, manteve os passageiros sob a mira de um revólver, cercado por policiais, repórteres e curiosos. 2 anos depois, a tragédia serviu de ponto de partida para um impressionante documentário sobre as raízes da violência em nossos dias. Realmente a situação no Brasil é desagradável mesmo. E a situação do preso é a situação mais ruim que tem. Como é que eles querem que o preso se regenere? Como é que eles não querem que o Brasil não seja menos violento, tratando os presos assim, né? Ônibus 174 é o longa de estreia de José Padilha como diretor. Além de conseguir que 3 emissoras de TV liberassem as imagens do episódio para o documentário, Padilha gravou uma série de depoimentos que vão costurar toda a narrativa. Foram 70 horas de materiais diversos, montados pelo editor e co-diretor Felipe Lacerda. Aqui, liga só, rapaziada. Da mesma forma que você já tem acesso, também não sou de governo não, tá ligado? Alguns depoimentos são de personagens centrais. O Capitão Batista, que começou as negociações com o sequestrador. Eu tomei o caminho do Jardim Botânico e fui o primeiro a chegar no local. A secretária Luciana Carvalho. Pegando, tudo que tinha na minha bolsa, ele foi pegando. E as estudantes Luana Belmonte. Isso, mas eu acreditava que aquilo ali ia acabar logo. E Janaína Neves, vítimas do sequestro. Eu ouvi ele falando assim, eu tenho 4 balas. Uma eu dou para você, outra eu dou para você, outra eu dou para você e outra é para mim. O sociólogo Luiz Eduardo Soares, que também foi coordenador de segurança do governo do estado, e a artista plástica Ivone Bezerra, que trabalha com meninos de rua, nos dão uma dimensão maior do problema. O passado deles não existe. Então, o presente deles, a vida deles é aquela esquina, aquela rua, aquele grupo de amigos. A equipe ouviu também moradores de rua, como Claudete Beltrana e Rogerinho, e um instrutor de polícia, o Capitão Pimentel. Existem policiais que acreditam que facilitar a fuga do marginal nesse momento seria melhor para a segurança pública. Um policial com uma touca ninja e um traficante com uma meia na cabeça deram entrevista, mas não quiseram se identificar. As condições de segurança que o sequestrador tinha eram mínimas. A pesquisa realizada ao longo de 1 ano e meio, enquanto o filme era rodado, contou com o apoio de uma advogada e um detetive. Assim, a história do criminoso pôde ser reconstituída de sua origem até o sequestro do ônibus. Sandro tinha 6 anos de idade quando viu sua mãe, grávida de gêmeos, ser degolada por bandidos. O pai tinha abandonado a família. Daí em diante, o menino passou a viver nas ruas, onde se drogava e cometia pequenos delitos. É a danada da cola. Como prejudicou ele e prejudica várias molecadas que estão na rua ainda. A trajetória de Sandro serve de fio condutor para traçar um panorama da violência no Rio, suas causas e consequências. Afinal, ele esteve como vítima em 2 grandes tragédias da vida carioca, a de Vigário Geral e a da Igreja da Candelária, quando vários meninos de rua foram assassinados por policiais. O Sandro, eu me lembro que ele às vezes estava triste, aí subia ali para cima da banca de jornal ali e ficava ali em cima ali. Aí a gente falava, tá pensando, ele falava, costumava dizer que estava refletindo. Aí a gente botava uma pilha, tá refletindo para ver quem vai roubar amanhã, quantos tu vai roubar amanhã. Estas imagens, de 1993, foram gravadas um dia antes do massacre da Candelária. Sandro aparece no alto, em destaque. Os depoimentos traçam um perfil de sua personalidade. Introvertido, com a mesma dificuldade de aprendizado, ele sempre contava a história da mãe dele.
Sandro também participou das aulas do professor Gil Velho, na PUC do Rio, onde fez seu batismo de capoeira. No meu espaço, eles nunca roubaram nada. Lá tinha dinheiro que rolava solto, entendeu? Eles conviviam dentro do meu laboratório, não levavam nada. A equipe recuperou vários documentos oficiais que registram as passagens de Sandro pela polícia. Ainda adolescente, ele cumpriu pena no Instituto Padre Severino para menores infratores. Considerando a confissão do adolescente, julgo procedente aplicar a Sandro do Nascimento a medida socioeducativa de internação, como forma de oferecer ao adolescente maior proteção, orientando-o para a profissionalização, documentação e reinserção no ambiente familiar. Há poucas semanas do lançamento do filme, a equipe localizou a tia de Sandro, Julieta Nascimento. Tiveram que incluir seu depoimento às pressas. O Padre Severino, eu acho que é um depósito de ser humano mirim. Entendeu? E eu era tia dele, eu não podia trazer ele de lá, porque ele estava em custódia do Estado. A investigação revela ainda que Sandro, já quase adulto, foi adotado por Dona Elza, moradora da favela Nova Holanda. Pela primeira vez em muitos anos, o menino tinha mãe e uma casa para morar. Ele falava que eu ia ver ele na televisão, estava fazendo sucesso, entendeu? Eu falei para ele, meu filho, eu espero que eu quero ver você fazendo sucesso. Como sabemos, a fama veio da pior forma possível. Paga pra ver, quero que filma assim da Paulinha, filmando aí. As imagens aéreas que pontuam o documentário são sempre sugestivas. Eu acho que a televisão permitiu que ele se sentisse poderoso, na medida em que ele sabia que estava sendo filmado e queria ser filmado. A equipe de ônibus 174 entra numa prisão para mostrar como vivem os detentos. A imagem foi trabalhada para que os presos não pudessem ser identificados. Aqui tá sublotado, não tem negócio pra gente dormir, a gente tá dormindo na pedra, trata a nossa família mal. Em outro momento, o carcereiro Mendonça descreve com riqueza de detalhes a cela onde Sandro ficou preso numa de suas passagens pela polícia. Essa aqui é onde ficava o Sandro do Nascimento. Aqui tinham mais ou menos aproximadamente 40 pessoas aqui dentro. Né? O Sandro era uma pessoa de bom comportamento, engraçado, né? Porque falavam que o fato de ele roubar, de ele fazer o que ele fazia lá na rua, né? Que era um garoto de rua, pelas coisas que ele passava na rua, ele era um cara revoltado. Muito pelo contrário, nós que conhecemos aqui o Sandro na cadeia, pelo menos na cadeia, ele foi uma pessoa de bom comportamento. O documentário consegue dosar em medidas exatas a narrativa principal com a reflexão em torno do caso. À medida em que o tempo passa, o sequestro do ônibus vai se tornando cada vez mais dramático. Sandro, que nunca tinha matado ninguém, simula dar um tiro na refém. Quando um caso de sequestro chega a este ponto, existem normas muito claras de procedimento policial. Normas que não foram cumpridas. Um tiro ali, um tiro de sniper, seria uma solução ideal. E, logicamente, era ao vivo para todo o Brasil, iria resultar talvez ali meio quilo de massa encefálica sendo projetada nos vidros do ônibus. Fica evidente nas imagens e depoimentos que o comandante da operação, o coronel Penteado, está sendo orientado por telefone por um superior. É verdade que ninguém naquele palácio tinha condição de gerenciar aquela crise de longe. Então, para mim, não importa quem tenha interferido. Ocorre que quem interferiu fez errado. O final desse filme todo mundo viu. Sandro sai do ônibus com uma arma na cabeça da professora Geisa Gonçalves. Um policial tenta acertá-lo a poucos metros e erra os 2 tiros. Sandro mata a refém, os policiais o prendem e já no camburão o bandido é morto por asfixia. Todos os policiais envolvidos na operação foram absolvidos. Me lembro que uma rádio aí fez uma pesquisa na época e a maioria achou que foi bem feito.
que é isso mesmo, que tem que matar mesmo essa cambada toda e deixar a cidade livre. No próximo bloco, vamos conversar com José Padilha, o diretor de ônibus 174, para saber outros detalhes sobre o seu super premiado documentário. Aguarde um instante só. E o Rolo Extra está de volta agora com a presença do diretor de ônibus 174, José Padilha. Obrigado aí por nos dar a oportunidade de conversar sobre esse filme que causou um impacto. Você imaginava que fosse causar esse barulho todo? Você nunca sabe, né? O que vai acontecer com o seu filme. Uma das coisas interessantes do cinema é isso, né? Eu imaginava que no mundo do documentário ia ter um impacto, por um motivo bastante simples. É muito difícil você documentar um sequestro visualmente. Na história do documentário mundial, existiram vários filmes sobre sequestro. Por exemplo, antes do ônibus 174, em 2000, o filme que ganhou o Oscar chamava-se Um Dia em Setembro, que era sobre o sequestro da equipe de tiro de Israel na Olimpíada de Munique, que era um filme extraordinário, mas você não tinha nenhuma imagem do sequestrador falando com os reféns, por exemplo, naquele filme. No máximo, aquelas fotos célebres daquela do cara aparecendo na janela e tudo mais. Quer dizer, quando eu vi o ônibus 174 na televisão, antes mesmo do desfecho, eu vi aquelas imagens de arquivo, eu me toquei que aquilo era do ponto de vista documental, uma coisa única. Talvez seja o documentário, o sequestro mais bem documentado visualmente da história da humanidade. Tinham várias câmeras ali. E o motivo é simples, né? Sequestro normalmente acontece em banco, embaixada, quer dizer, lugares... A propósito, desculpe, Zé, onde você estava, fazendo o quê, quando começou... Cara, eu estava correndo numa esteira de academia de ginástica e eles têm aquelas televisões assim, em cima da esteira, né? E aí começou a transmitir aquilo ao vivo. E eu morava ali na Rua Peri, do lado, subindo a Lopes Quintas, eu não podia voltar para casa, que a rua estava fechada. Então eu fiquei nessa academia de ginástica, na Barra, assistindo e assisti o ônibus 174 se desenrolar inteiro ali, né? E o fato de ser um ônibus fez uma diferença do ponto de vista do cinema, do documentário, porque o ônibus é uma coisa cercada de vidros por todos os lados, né? Então os caras conseguiam filmar o que estava acontecendo, né? E tinha som direto do sequestrador e tudo mais, que são coisas únicas. Era um aquário do horror ali, ao vivo para o Brasil inteiro, né? Acho uma boa metáfora, era um aquário do horror. E aí, você como qualquer espectador ficou ali absolutamente... Era impossível se mexer, né? A gente ficava ali, sair dali, parado. Quando é que deu o clique? Pô, isso dá um filme. Não, na hora eu já achei aquele material de arquivo bastante impressionante. Eu tinha visto Um Dia em Setembro, no Santos, naquele mesmo ano que os Cavoeiros tinham ido para o Santos, eu tinha visto uma fita, e aí eu falei, isso dá um documentário, mas eu não sabia a história do Sandro ainda, né? Então fui dar uma pesquisada, fui tentar dar uma olhada no que é isso e tal, já na sequência, na semana seguinte. E demorou um tempo. Primeiro, quer dizer, eu me impressionei muito porque a mídia do dia a dia, né, o jornal da televisão, o jornal impresso, se preocupou muito com o papel do garotinho e com o papel da polícia, como é normal, mas esqueceu, ao meu ver, muito o Sandro. Eu achava que a coisa a ser entendida ali era o Sandro. A gente mais ou menos já sabia como é que era a nossa polícia. O ônibus 174 não trouxe uma enorme novidade. Só tornou mais público, evidente ainda. Então eu resolvi pesquisar um pouco a história da vida do Sandro. E comecei, eu vendo o Fantástico, que passou no fim de semana seguinte, você entrevistou o Rodrigo Pimentel, lembra disso? Uhum. Pois é, aí eu falei, bom, eu tenho que falar com esse cara, com o Rodrigo Pimentel. Liguei para o Rodrigo Pimentel, conversei com ele depois virou coprodutor do filme. E ele me apresentou um detetive particular. E eu peguei esse detetive e contratei esse cara para arrumar documentos sobre o Sandro, para começar a desencavar a vida do Sandro. E você acabou levantando a biografia de um jovem que tentou de todas as maneiras, para usar o jargão, tentou incluir-se de todas as maneiras e... Foi a prisão que você acha que foi o momento da ruptura? Foi quando ele vai preso e aí... Eu acho o seguinte, eu acho que se o ônibus 174 tem alguma importância do ponto de vista heurístico, de explicar alguma coisa sobre o que é violência no Brasil, acho que a importância diz respeito ao fato de que o Estado, e a vida do Sandro ilustra o que eu vou te dizer agora, a gente costuma pensar que ou o Estado é culpado pela violência porque a polícia é incompetente, ou ele é culpado pela violência porque ele é culpado pela miséria. Eu acho que no ônibus 174, na história da vida do Sandro, a gente percebe que o Estado ele faz mais uma coisa, ele ativamente produz violência. Existe
como é que o Estado produz violência? Ele produz violência porque ele trata os miseráveis de uma maneira extremamente violenta. Eu acho que isso é o que a vida do Sandro ilustra muito bem. Depois que ele vira menino de rua, o que acontece com ele? Toda hora ele é achacado pela polícia no dia a dia do menino de rua. Ele vê os amigos dele serem mortos na Candelária por policiais que representam o Estado. Quando o Estado prende ele vai para o Padre Severino, onde apanha, não sei o que lá, e sofre. Quando ele fica adulto, ele vai para uma prisão onde aí tem 30... coroação. Quer dizer, ao longo, se o Estado lida com essas pessoas durante a vida dessas pessoas, durante um tempo muito grande, com violência, é evidente que o Estado vai produzir indivíduos violentos. Depois são esses mesmos indivíduos que fazem os crimes que o Estado não consegue controlar. E o que ele queria dizer quando afirma, você ainda vai me ver na TV? Pois é, não sei, né? Era o Big Brother dele? Era o Big Brother dele. De uma certa maneira, eu acho que o que ele queria dizer, na verdade, é que ele guardou carro muito tempo na Globo, ali, na Corcovado. Ele guardava carro, ele dizia, né, tem pessoas que falam, não, hoje eu ganhei uma gorjeta da Vera Fischer, não sei o que lá, ele teve esse convívio. Eu acho que a coisa da PUC também mostra um pouco isso. Quer dizer, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é um lugar estranho porque é tudo muito próximo. Ao contrário, desculpa, ao contrário do que se reproduz nas maiores cidades do Brasil, que são cercadas pela periferia miserável, o Rio de Janeiro não, é tudo... É dentro mesmo, não é periferia só, né? E de repente o guardador de carro que vira menino de rua, ele está sonhando o mesmo sonho do que o cara que está querendo... Ele acha que ele pode conseguir virar um ator ou ir pela capoeira e fazer um sucesso. Quer dizer, no Rio de Janeiro essas coisas são muito próximas, né? Você deve ter montado o filme todo num computador, com tela pequenas e tal. Eu queria saber quando que você viu pela primeira vez o filme em tela grande e qual foi a sua reação quando viu em tela grande? Tá certo. Bom, primeira vez, o lançamento do filme foi uma corrida maluca, porque eu queria, de qualquer maneira, lançar o filme no Festival do Rio. Eu achava que o filme tinha que abrir no Rio, que é a cidade onde eu moro, que é onde aconteceu o evento e tudo mais. E eu estava na ilha de edição montando com o Felipe Lacerda, grande, cara, puta montador, muito bom. Assina, inclusive, com a direção, né? Cara, extraordinário. A gente estava lá na ilha trabalhando e eu falei, Felipe, olha, a gente está no 5º corte, a gente vai ter que... acabou, vou ampliar o filme assim mesmo. Então eu não tive tempo para você ter ideia, a primeira cópia exibida não estava mixada no Festival BR, não deu tempo de mixar o som, a gente fez uma trilha de ótica que bota no... Não, na verdade, praticamente uma banda dupla. A gente estava quebrado e a gente também tinha que correr o risco de ganhar o prêmio, que era R$100 mil, para poder pagar o buraco do filme. Então eu vi no Festival BR. Naquela ocasião eu busquei a Julieta, a tia do Sandro, que foi a gente que achou, né? Isso é uma outra história do filme que foi bastante impressionante. E sentei do lado da Julieta e ela chorou o filme inteiro. Então eu não consegui ver o filme, porque ela chorou do primeiro minuto do filme ao último. Ela estava aprendendo coisas sobre o sobrinho dela, porque ela via ele esporadicamente. Eu fui ver o filme depois numa tela grande nos Estados Unidos. O plano que abre o filme foi uma ideia de fim de montagem, de início de montagem, aquele longo plano sequência que mostra como tudo é vizinho no Rio de Janeiro. Não, foi uma ideia. Eu tinha desenhado, eu não mudei muito a minha estrutura do filme desde o começo. Eu meio que desenhei algumas aéreas que eu achava que eu tinha que ter. Por quê? Porque qual era a minha ideia inicial em fazer aéreas? Era visualmente dizer para as pessoas o seguinte: esse filme não é sobre esse ônibus. O ônibus é o motivo do filme, mas esse filme é sobre a gente. É sobre por que a gente vive, é sobre a cidade inteira, por assim dizer, né? E eu imaginei o seguinte, que talvez a melhor maneira de abrir o filme fosse fazer uma aérea que seguisse o percurso que o ônibus seguiu, da Rocinha até onde o ônibus parou. Só que era irresistível começar no mar. Por causa dos créditos, aquele negócio dos créditos no mar. Então eu fui pro helicóptero, né? Falei pro piloto, eu tinha um monitorzinho, falei pro piloto, ó, vamos fazer o seguinte, vamos vir da água, subir pelo Vidigal, que a gente já entra por uma favela, e aí quando você sair... Pela floresta. Passa pela floresta, quando você sair na Rocinha, eu quero que você mergulhe o helicóptero. Mergulhe assim, e tire um rasante o máximo possível dentro da segurança, e aí você segue o caminho que o ônibus seguiu, exatamente o caminho. Quando chegar no lugar do sequestro,
eu quero dar um tilt na câmera, porque eu sabia que eu ia encontrar lá do outro lado açúcar, etc, etc. Quer dizer, pelo caminho, a ideia era, pelo caminho do ônibus 174, eu introduzi o filme seguindo o caminho do ônibus 174. O filme tem um impacto absurdo para qualquer pessoa que assista no Brasil, que sabe que a história aconteceu, que sabe o fim da história, sabe... Enfim, que sabe como é que vai acabar aquele filme. E no exterior, que o pessoal assiste e não sabe o fim da história, como é que é a reação? Isso me deixa muito curioso. É bastante diferente. No Brasil, o filme funciona meio como uma explicação. Não, bom, vamos ver agora o que aconteceu de fato ali naquele ônibus. Quem era o Sandro e tudo mais. No exterior, ele tem essa dimensão de explicação, mas as pessoas ficam nervosas, roendo a unha. É meio como se fosse um thriller, de uma certa maneira. Eu acho que esse é uma das coisas que aconteceu com o ônibus 174 que eu não esperava, foi o ônibus 174 teve uma distribuição em cinema fora do Brasil. Eu acho que, eu não me lembro nenhum outro documentário brasileiro que tenha feito isso. Por quê? Por causa da língua, porque tem documentários maravilhosos, né, brasileiros. E eu acho que o que ajudou o filme a conseguir isso foi esse elemento de tensão. Virou um thriller para as pessoas, né? Só que é muito mais forte do que um thriller, porque num thriller de cinema uma torre encena uma morte. Num documentário... Esse não é o Keanu Reeves num ônibus que não dá para parar. Esse é um cara de verdade, um refém de verdade e tudo mais. Quer dizer, foi... Teve essa... Nos Estados Unidos, principalmente, teve... um impacto nesse sentido muito grande. Os caras ficaram impressionadíssimos com aquilo. E foi realmente... Foi lançado nos Estados Unidos com mais cópia do que no Brasil. É uma coisa estranha, né? Não sei se é uma maravilha. Eu gostaria que fosse lançado no Brasil com mais cópias que nos Estados Unidos. Porque isso fala um pouco sobre o Brasil também. Se não falar só sobre os Estados Unidos. Isso é a estratégia de Gerald Thomas, entendeu? Você fala, na Europa eles acham o máximo, aí no Brasil todo mundo... Mas não é... A média disso é muito bom, meu. Tudo bem. Tá certo, Zé. Muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo seu belo filme. Bom, a gente encerra por aqui, agradecendo a presença de José Padilha, o diretor do extraordinário filme Ônibus 174, tema do Rolo Extra desta semana. Até a próxima. Abraço. A nossa incapacidade de lidar com os nossos dramas, com a exclusão social, com o racismo, com as estigmatizações todas, esses problemas todos. Nós convivemos, aprendemos a conviver tranquilamente com os Sandros, com as tragédias, com os filhos das tragédias, as extensões das tragédias. Isso se converteu em parte do nosso cotidiano. Olha aí os bem-TVs do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.